Olá, meus queridos e minhas queridas, estamos aqui com mais um episódio do Pod God com Kika Malki. Agradecimentos à nossa equipe, Júnior Lobo, Rômulo Nascimento, obrigada por estarem aqui completando a equipe. Então hoje nós teremos a presença ilustre dele, que deixou a PM, Polícia Militar, para seguir a Deus. Também já foi funcionário da Câmara Municipal de Porto Velho. Vamos conversar agora com Sérgio Torres. Sérgio Torres, obrigada por ter vindo. Foi difícil, gente. A gente já estava marcado com isso daqui, né? Mas ele foi chamado para se apresentar na TV Novo Tempo. E aí tivemos que levar mais à frente. Mas então, Sérgio, a gente vai levar um papo aqui gostoso, descontraído. Sim. E a gente quer saber um pouquinho hoje, quem é Sérgio Torres? Hoje eu me encontro como microempresário, me encontro como microempresário, faço a logística do mercado junto com a minha esposa, que é algo que ela recebeu de herança do pai, e a gente vem ali ajudando, né, o trabalho de compra, venda, varejo da área de FLV, que é frutas, legumes e verduras, dentro do Ceasa, trazendo para o mercado, e ajudando também na questão de logística de delivery para atender os clientes, consumidores que nos pedem, né, para que a gente possa atendê-los aí. E, além disso, isso é dentro do campo profissional, material, agora dentro do campo espiritual, a gente vem trabalhando hoje como líder espiritual na área de ministério pessoal e evangelismo na Igreja da Barra da Tijuca, onde temos o nosso pastor, o pastor Leonel Borges, sua esposa Márcia Ellen, e uma equipe maravilhosa lá de anciãos, tem diáconos, né, a equipe de louvor, a banda de música da Igreja da Barra, nós temos a recepção que é maravilhosa, a gente tem os obreiros, no caso uma obreira que é a irmã Francis. Então, além de tudo isso, casado, amo minha esposa, a dona Luciana Pimenta Torres, né? Tem que ser citada. Claro. O pessoal do Nordeste chama as loiras de galeguinha. Então, ela é minha galeguinha do Nordeste, a galeguinha do Rio de Janeiro. Então, assim, é o que nós fazemos hoje, é evangelizar. Eu também canto na igreja, louvo, prego. A gente tem recebido muitos convites. O ano passado eu saí 3 vezes, né, para estar fora, fui no Espírito Santo, no início do ano, março, depois junho para julho, fui a Pernambuco, na cidade chamada Tupanatinga, que é o Agreste ali do sertão de Pernambuco, antes passando pela minha família, que eu tenho descendentes vindo da parte da minha mãe em Campina Grande, na Paraíba, e aí retornamos no mês de setembro para outubro, fizemos um retorno lá, fazer a repescagem, graças a Deus, muitas almas se batizaram, famílias foram reconsagradas, restauramos com a ajuda de Deus casamentos. Então foi muito bom, graças a Deus foi assim, só temos a agradecer a Deus pelos frutos. Eu acho que você sabe, né, que assim, a intenção desse podcast aqui, que eu fui convidada a ser apresentadora, e a nossa intenção é com que pessoas, através de histórias, conheçam Jesus, né? Sim. Então, para isso que a gente, né, faz os convites. Hoje a gente até tá recebendo, né? Não, a gente quer participar aí, tá ficando bem legal. Mas assim, conta pra gente como é que foi um pouquinho tua infância, a tua entrada na igreja, se você já veio dessa família cristã, como é que você conheceu Jesus, como é que você saiu da Polícia Militar para seguir a Deus. Bom, a minha infância foi uma infância bem humilde, bem tranquila também, mas um pouco agitada, né? Eu fui nascido e crescido numa comunidade e meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 7 anos de idade. Então minha mãe é paraibana, veio da Paraíba aos 12 anos, meu pai veio de Minas com 2 anos de idade. Eu costumo brincar com essa parte aqui, né? Um negão casou com a branquinha, nasceu esse café com leite aqui, lindão. Mas, dito isso, minha mãe, então, preocupada para que eu não me envolvesse com más companhias, ela me colocou no Vasco da Gama. Então, eu fui lá ver natação, fui ver waterpolo, né, que é
futebol aquático, te direcionou para os esportes. Isso, o esporte é uma das bênçãos que Deus colocou na minha vida para poder me guardar do mal naquela época. E eu acabei gostando de saltos ornamentais. Então, eu fui fazer saltos ornamentais, me tornei atleta. Sério? Não precisava mais pagar o Vasco, né? Tinha Uau. gratuidade. Foi federado? Fui. Então eu acabei competindo com o Flamengo, Botafogo e outros times de fora. Muitas vezes nossa competição era no Lespan, né, que é esse clube de oficiais da Marinha, onde tem uma plataforma linda de piscina com trampolins. A gente competiu muitas vezes na Urca também, tem locais lá. A piscina do Botafogo é na Urca, né? Então a gente ia para lá e competia ali, muito legal. Então foram momentos maravilhosos. Inclusive a minha primeira namorada foi uma loirinha também que se chamava Andréia. Na época do Vasco ali tinha um baile chamado Sorvete Dançante. Uhum. Então, foi a época dos menudos, né? Aquela turma do menudo que cantava Não Se Reprima, tal. Sem parar. E aí foi isso. Essa é a primeira parte da minha infância. Aí você já era adolescente ou ainda era... Aí eu tava com meus 11 anos já aí. Você era federado com 11 anos? Não vou chamar federado, mas um sócio-atleta que participava ativamente das atividades. Eu nunca competi nacionalmente, né? Então eu competi a nível de Rio de Janeiro, estava ali. Nunca fui aquele exímio saltador, mas era muito bom. Mas você foi atleta até que idade? Eu fui atleta durante 2 anos, vou contar por quê. 2 anos, num momento que eu estava na piscina, eu vi uma menina linda entrando na piscina, eu quis me exibir. Eu fui para a borda da piscina, esqueci toda a técnica, emocionado. A técnica diz que você deve dobrar, flexionar um pouquinho o joelho, deixar o corpo cair um pouquinho para trás, aí sim você fazer o movimento do salto, giratório, tal. Então eu só flexionei a perna, mas não deixei o corpo cair um pouco para trás. Significa então que eu fiz o movimento, girei em cima do próprio eixo, caiu, e bati com a cabeça na quina ali, na borda da piscina. Eu apaguei, ao mesmo tempo a água já me acordou e fui levado para o Centro Médico do Vasco, aí fizeram uma sutura. Aí foi até engraçado, colocaram 13 pontos, né, e colocaram aquele esparadrapo, aí pronto, aí os amigos falaram assim, é o Papa Preto. E a menina não foi nem te socorrer? Ela nem sabia quem era. Mas enfim, foram coisas assim que foram legais. E ali você parou? Aí eu continuei saltando, mas eu percebi que eu estava com medo agora. Fiquei com um pouco de receio de fazer saltos de costas, né? Então eu saltava bem e tal. Eu fui devagarinho, fui deixando, eu resolvi parar. Aí eu fui para o mundo do pagode. Aí eu me tornei, eu fui cantar, fui tocar, tive meu conjunto de pagode. E depois meu pai soube da minha vida ali, minha mãe ligou para ele e falou, quer vir para cá? Eu falei, quero. Aí agora com 17 anos vou para Rondônia. E lá em Porto Velho meu pai me coloca na Câmara Municipal para trabalhar, ele tinha muita influência no meio político, meu pai fazia música e jingles para políticos, né? Então meu pai era músico também. Tá? Ele o rei do trompete, jingles ali, ó. Tocava trompete e violão, enfim. E com isso ele granjeou ali muita amizade. Aí eu em 1986 estava na Câmara Municipal, aí em 87 me alistei, fui servir, peguei licença da Câmara, e aí em 88 fiquei ali civil, estava como civil, dei baixa, e foi nesse período que acontecem algumas coisinhas da história, né, onde eu desafio a Deus, não só já posso... Pode falar, eu ia perguntar aqui, você desafiou a Deus em 1988, é isso? Isso. Eu falei, Deus, realmente isso existe? Só que na época eu falava muita gíria. Imagina aquele carioca raiz, né, e tal, muita praia. Eu gostava muito de ir para a Praia do Leme, Copacabana. Enfim, eu falei com muita gíria, aquele carioca bem puxado. E no dia seguinte, uma série de pessoas começaram a vir atrás de mim. Folheto, vamos na minha igreja. Eu falei, sai pra lá, crente chato, eu não gosto de crente, aquela coisa toda. E eu falei, tá maluco, rapaz, largar minha cerveja por causa de igreja? Aí eu não entendia o que estava acontecendo, só que eu havia feito uma oração antes, um dia antes, do meu jeito. Eu nunca tive... Foi o tal do desafio? O tal desafio. Só que eu continuei fugindo de Deus, só que eu fugi de Deus uns 6 anos.
somente no ano de 1994, porque agora já estava na Polícia Militar, havia feito concurso em 89, entrei, fui da... Não aqui no Rio, né? Não, lá em Rondônia. Fui da segunda turma de 89, e então conheci algumas pessoas dentro da Polícia Militar que gostavam de pagode. Um deles era o Capitão Garré, hoje já falecido, na época morreu como coronel. A Covid, infelizmente, ceifou um amigo de farda. E ele é pernambucano, nasceu no Rio, mas foi criado em Pernambuco. Engraçado, um carioca pernambucano, mas estava lá em Rondônia. Nos encontramos e aí a equipe, outros componentes, era da Polícia Militar, só tínhamos um de fora, que era o Choroquim, tocava tumbadora e a gogô, essas coisas, né? Ele era mestre de capoeira. Então nossa equipe tocava para juízes, desembargadores, tal, e a gente foi ganhando dinheiro com aquilo, até que ficamos num bar familiar e tocávamos ali, e ganhamos muito dinheiro com isso. Eu achava até engraçado aquilo, que eu ganhava dinheiro para fazer algo que eu gostava, eu fazia naturalmente, poderia fazer de graça. Mas foi uma época muito boa, tá? A época, bons amigos e tal. Só que o período em que eu senti necessidade de procurar Deus, nesse período, foi que eu estava tocando pagode. Isso eu nunca falei, né? Nem em entrevista para Novo Tempo eu não falei isso. Inédito, gente. Inédito. Eu tocando pagode ali, e eu era percussionista, né? Tocando tantã e cantava também. E eu vi lá uma família, uma senhora sentada, um homem sentado e a senhora em pé atrás dele. Ela olhou para mim, piscou, mordeu os lábios. Eu achei aquilo tão ruim, eu me senti mal com aquilo. Eu vi, esse ambiente não é legal. Não é que eu fosse santinho, não, eu gostava, eu era bem namorador. Mas eu nunca namorei mulher de outro homem, né? Eu achava aquilo errado. Eu acho que as famílias tinham que ir para se divertir. Se fosse solteira, tudo bem. Mas eu li aquilo, aí me deu assim um negócio. Eu falei, pô, isso não tá legal. Eu falei, eu vou sair daqui. Aí eu comecei a sentir ojeriza daquilo, sabe? Aí eu falei, não, isso não é legal. E eu falei para a equipe agora, pessoal, não quero mais tocar. E ó, tô dando aqui, tá, meus instrumentos. Não, Sérgio, você não pode deixar a gente tem contrato aqui na casa, a gente tem compromisso no mês tal. Eu falei, eu vou dar 2 meses para vocês. Vocês arrumam outra pessoa para colocar no meu lugar. E eu vou parar, estou entregando aqui, tá aqui minhas peças, o tantã, pandeiro, estou parando. Aí um deles falou assim, Sérgio, eu acho que tu tá virando crente. Você não tinha se tocado nisso? Não, ele falou. Você só tinha sentido que não estava legal aquele local, mas você não tinha se tocado que já era Deus, já era um chamado? Exato. Já era uma preparação. Já era, que uma coisa assim incrível. Eu falei, gente, será que é isso? Aí eu lembrei de um amigo que falou assim, ó, você não sabe qual é a igreja certa, tu lê a Bíblia. Eu pensei, poxa, eu tenho uma Bíblia lá em casa. Daquele dia em diante eu passei a comer a Bíblia. É como se fosse hoje a doença do celular, né? Quando tu vai celular, banheiro celular, não sei. Mas até então, você nunca tinha frequentado a igreja? Nenhuma. E aí você já estava com seus 20? Ali eu já estava com meus 24 anos de idade. 24 anos. Garoto ainda. Voando. E aí eu falei, poxa, e agora? Para onde eu vou? Porque o cara falou aquilo, despertou em mim. Falei, eu tenho que ir pra igreja. Policial militar, 24 anos, já tipo com uma carreira... já sólida ali, tocava, tinha meu conjunto, era segurança do melhor cinema da cidade. Dinheiro naquela época para mim não era problema, eu tinha 3 fontes de renda. E não precisava ser corrupto, senão teria uma quarta, né? Na corrupção. Existe corrupção, tá, gente? Em tudo quanto é lugar. Mas enfim, eu pensei assim, poxa, para onde eu vou? Mas eu não sei qual é a igreja certa. Eu vou ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia. Só que eu lia por dia 10, 20, 30 capítulos. Muitas vezes eu matava 2 livros por dia, dependendo do tamanho do livro. Gênesis eu li rapidamente, eu li num dia só. Todo o livro de Gênesis, mas tinha livros menores que eu lia 2, 3 livros por dia e estava comendo a Bíblia. Você estava com fome da palavra. Fome. Eu li a Bíblia toda em 3 meses. Em 3 meses eu li a Bíblia toda. Para onde eu ia, se eu fosse para uma fila de banco, Bíblia, parecia Foi fácil. Eu lendo.
Você entendia fácil? Ou você ficava se questionando, o que isso aqui quer dizer? Você ia buscar... Naquela época não tinha Google para você estar lá na hora pra ver se, buscando. O que eu ver exatamente? Que interpretação tem versículo? Hoje é muito mais fácil estudar a Bíblia, né? Eu encarava, interessante a tua pergunta, ninguém nunca fez essa pergunta para mim. Eu encarava aquilo ali como sendo aquela ali a vontade de Deus. Sem eu precisar saber muito, eu compreendia, o pouco eu compreendia, falei, isso aqui é da vontade de Deus, então é para fazer isso. Sem conhecer uma igreja. Sem conhecer uma igreja. Aí eu li alguns assuntos ali, esse negócio aqui esse assunto, isso aqui, poxa, será que, como é que é isso aqui? Aí esse assunto foi o que ficou assim pendente na minha cabeça, já vou revelar. Aí eu lembro que eu procurei um tio meu, falei, tio, vem cá, você vai numa igreja aí? Assim, vou sim. Falei, tio, mas essa igreja pede muito dinheiro, né? Não vou citar o nome da igreja para você, né? Não, vai lá, é só você assiste só o culto, é só não dá dinheiro. Falei, caramba, então eu vou lá. Ainda era policial militar. Então ainda não tinha dado baixa da polícia. Aí fui, na época eu tinha uma namoradinha chamada Kelly, ela era aluna do colégio militar. Aí eu falei, poxa, vamos ali na igreja que o meu tio me indicou. Aí estava na igreja. Aí aquele negócio de expulsar demônio, o cara colocar a mão na cabeça, aquela coisa toda. Pesada. Aí eu falei, pô, esse negócio não tá certo. Aí eu vi o cara balançar a cabeça da pessoa, a pessoa cair. E eu estava armado, o cara policial andava armado, entrei na igreja armado. Aí eu olhei bem sério na cara daquele obreiro lá, agora você que era obreiro. E ele, quando veio chegando perto, eu olhei bem sério assim no olho dele. Ele não colocou a mão em mim, acho que ele percebeu. Aí foi pro outro. Eu falei, então o negócio é seletivo. Aí eu fui embora com a minha namorada, falei, nunca mais eu piso aqui nessa igreja, vamos embora, Kelly. Mas antes disso, um amigo meu, quando soube que eu estava buscando uma igreja, falou assim, rapaz, eu vou te levar para um lugar que tu vai se dar bem. Aí, essa aqui eu preciso falar o nome. Eu vou te levar para Seixo Noé. Falei, é mesmo? Tu vai se encontrar. Aí fui para lá e tal, e uma gritaria em japonês e tal. Você falei, meu Deus do céu, você vai ter que rezar isso aqui, você tem que fazer, vai ter que repetir isso aqui. Eu fui embora com aquilo, eu falei para um amigo que me indicou. Não me dei bem não. Falei, você nunca mais volta aqui. E aí, Sérgio, ele me viu no outro dia. E aí, tu foi lá? Fui, mas não volto mais lá. Não, grita demais, o que é isso? Falando de japonês, nada a ver. Não, então eu vou te indicar uma outra. Tu vai numa outra que é igreja messiânica. Essa eu vou falar também, só essa aí. Aí eu fui lá e tem um negócio de tomar o jorei. Eu jorei lá, e algo para você ter uma experiência transcendental. E eu olhei para aquilo, não, porque Jesus ele veio e encarnou num japonês e tal. Eu falei, o quê? Eu falei, Isso não estava onde eu li. Eu falei, meu Deus. Eu falei, olha, fui embora, nunca mais voltei. Aí foi que eu perguntei para minha namorada na época, Kelly. Eu falei, vem cá, tu não tem uma... Tu não falou que tua mãe é evangélica, de uma igreja? Ela falou, Eu falei, qual é a igreja dela? A igreja do Evangelho Quadrangular. Eu falei, vamos na igreja da tua mãe. Aí fomos lá. E na primeira noite veio um pastor do Pará, estava fazendo um mês de oração, alguma coisa assim. Todas as noites, evangelismo. E o cara pregava bem, a banda de louvor tocava lindamente. Pensa num homem feliz. Eu falei, achei minha igreja. Chorava ali dentro. E louvava, e aquele louvor, aquilo me transportou. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Eu falei, achei minha igreja. E aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou dar baixa na polícia, porque não vai dar certo ser policial e ser um crente, porque eu sou muito nervoso, eu gosto de matar bandido. Nunca tinha matado não, tá, gente? Nunca tinha matado não. Falei, eu quero matar bandido, eu quero fazer justiça. Esse negócio de ser crente policial, sua mãe não vai dar certo, melhor eu dar baixa da polícia. Aí eu corri atrás, rapidamente dei baixa da polícia. Tá. Nesse momento que eu dou baixa da polícia, faço tudo certinho, eu encontro dentro do quartel, dentro da igreja, um amigo meu que foi da polícia também, o Zacarias.
Ele entrou como soldado, só que como ele tinha a especialidade de tocar música, então ele foi para a banda da Polícia Militar, banda de música, e rapidamente foi a sargento. Falei, pô, Zacarias, encontrei esse negócio aqui na Bíblia, aqui, tal, assim, desse assunto. Falei, cara, eu achei esse negócio aqui de sábado aqui na Bíblia, aqui, eu estou intrigado com isso. Falei, não, rapaz, isso aí foi para a época do Antigo Israel, foi para a época de Moisés. Jesus morreu na cruz, ele cravou na cruz, o assunto foi encerrado ali. Depois que ele morreu na cruz, ele cumpriu. Então não precisa mais guardar sábado, não. Eu falei, é mesmo? Eu falei, meu amigo, estava na igreja que eu estava amando, louvores especiais. Falei, então tá tudo bem. Eu fui para casa e fiz uma letra de pagode para Jesus. Eu gostava de compor também. Parei de compor, né? Fiz uma letra de pagode para Jesus, tal. Eu devia ter guardado isso, né? Eu me perdi esse papel. Pior que a gente esquece. Não vai nunca mais recuperar. Aí eu fui no outro dia procurar a líder da banda de música da igreja e falei, poxa, vem cá, deixa eu falar contigo aqui, amiga. É porque eu era crônia, foi até, né? Eu era crônia de um grupo de pagode e tal. E eu, assim, eu fiz uma letra aqui. Será que eu poderia fazer parte da banda, que eu gosto tanto? Como é que eu faço para fazer parte da banda? Falou, não, a gente ensaia aqui dia tal, pode vir aqui ensaiar. De vez em quando a gente faz um sambinha na guitarra. Eu falei, opa, maravilha! Aí foi que eu fiquei mais feliz ainda. Então, nesse tempo que eu dei baixa, eu falei, vou fazer um novo ensino médio, né? Que eu nunca tinha ido para a faculdade, minha área era de segurança, então eu não estava preocupado com faculdade, porque eu ia fazer carreira dentro da polícia. Falei, eu vou fazer um novo ensino médio, agora eu vou para magistério, quero ser professor de criança. Aí fui fazer magistério. Isso tudo nesse tempo, tudo muito rápido, em 2 semanas. Resolvi muita coisa, dei baixa da polícia, já me inscrevi num outro ensino, né? Ainda não tinha achado isso, na minha cabeça cheia, igreja e tal. Estava muito feliz, até que uma sexta-feira à noite, eu lendo muita Bíblia, já estava agora no Novo Testamento, e estava no livro de Lucas. Eu estava comendo o Evangelho de Lucas, né? Começa com Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí eu estava em Lucas, já chegando perto do capítulo 20, 21, 22. E teria uma prova no Colégio Carmela Dutra, à noite. Eu falei, vou lá fazer a prova. E eu, mesmo não entendendo muito perfeitamente da questão de reverência da igreja, eu saí e falei, bom, já começou o culto, eu não vou entrar na metade do culto para não atrapalhar. Eu vou para casa e vou continuar lendo a Bíblia em casa, louvando a Deus do meu jeito. Isso era uma sexta-feira à noite. Quando eu chego em casa e começo a ler, aí eu entro no capítulo 23, todinho. Aí cheguei no verso 50. A questão toda está aqui, do 50 até o 56. O verso 50, ele vai falar mais ou menos assim, e José de Arimateia não tinha concordado com a morte de Jesus. Então ele foi até Pilatos, pediu o corpo de Cristo. Pilatos, ele dá para ele, porque José de Arimateia, ele era um homem rico, mas também ele tinha influência lá dentro, né, no Sinédrio, aquela coisa toda. Então foi dado o corpo para ele. Então cumpriu-se parte da profecia que Jesus foi sepultado entre os ricos. Morreu ali, mas foi sepultado entre os ricos. E aí vem toda uma história, porque antes disso aí, o verso 54 diz assim, de Lucas 23, era o dia da preparação. Eu até trouxe a minha Bíblia aqui e quero ler na íntegra aqui. Diz assim, ó, aqui marquei aqui para todos nós. Verso 54, era o dia da preparação e começava os sábados. Verso 55, as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia viram o túmulo e como o corpo dele fora ali depositado. E o verso 56 diz exatamente assim, e no sábado elas estavam preparando aromas e bálsamos, só que no sábado elas pararam, elas se retiraram para preparar aromas e bálsamos e descansaram conforme o mandamento, ou segundo o mandamento. Isso estava no Novo Testamento. Novo Testamento. Aí quando eu li isso, aí eu pensei assim, meu amigo disse
que quando Jesus morreu na cruz, Já era o sábado. acabou tudo, ele cumpriu tudo, não precisava mais guardar mandamento nem sábado, até porque aquilo era para judeu, segundo ele. Eu falei, mas essas mulheres aqui não eram que perseguiam a Cristo, não eram fariseus, eram seguidoras dele. Eu pensei, mas Jesus morreu e mesmo assim elas foram guardar o sábado. Eu falei, aquele meu amigo estava mentindo para mim. Coitado. Naquela mesma hora, todo aquele amor que eu tinha por aquela igreja, eu já ia batizar no domingo, tá? Isso é uma sexta-feira, eu ia batizar no domingo na igreja. Gente, desistiu. Cancelou. Mas eu fiquei até com raiva, porque eu nunca gostei de mentira, eu não gosto de ser enganado. Isso é uma coisa minha antiga. Mas ele não enganou, na verdade era o entendimento que ele tinha, né? Também, mas na minha cabeça ele estava me enganando. Eu falei, nunca mais piso o pé naquela igreja. Vou cortar relações com ele também. Cortei na hora. Cortou. Nossa! Cortei tudo. Eu era meio radical também, assim, né? O primeiro amor, a gente é muito a flor da pele ali. E eu pensei, mas o que é isso? E de repente, eu ali parado, uma voz começa a falar comigo. E a voz dizia assim, você não me pediu para que eu te levasse para uma igreja que não prega nem mais e nem menos, mas somente o que está escrito aqui na Bíblia? E eu concordando com aquela voz. Falei, sim, pedi. E cadê? Aí a voz continuou e falou assim, pois bem, a minha igreja é a igreja que guarda o sábado. Quando falou aquilo, que eu dei um salto para trás, eu falei, quem está falando comigo? Porque eu nunca tinha tido experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo me mostrou dentro da Bíblia que eu tinha que guardar o sábado. E aquilo foi muito interessante porque Deus ele falou comigo de uma forma tão audível, mas ao mesmo tempo não tinha voz. Eu falei, será que eu fui transportado em visão, em sonho? Mas eu estava acordado. Mas eu entendo claramente que Deus me chamou através do santo dia dele, e naquele momento que eu estava tendo essa experiência com Deus, podemos chamar hoje de epifania, né? Um momento assim, muito forte, eu estava nas horas do sábado, porque o sábado começa ao pôr do sol, já era sábado, e foi bem parecido, não que eu seja João de Apocalipse, tá? Mas João de Apocalipse é a mesma coisa, ele disse assim, encontrei-me em espírito no dia do Senhor. Então Deus também ele me chamou no dia de sábado para revelar o sábado, mas não só isso, revelar o plano da redenção. A partir dali eu não tive dúvidas, e aí agora ficou uma dúvida, é claro, né? Eu falei, e agora? Qual é a igreja? Qual igreja guarda o sábado? Eu não sei qual igreja guarda o sábado. Aí, mais uma vez o Espírito Santo me lembrou assim, tá lembrado de um amigo, sem eu falar, né? Eu só pensando comigo. Eu falei, lembrei que tem um amigo meu que queria me dar estudo bíblico, o nome dele é Osimar. Já fazia anos que eu não via Osimar, não sabia onde ele morava, mas sabia onde ele trabalhava. Ele era vendedor de uma loja de calçados, ali no centro de Porto Velho. Tem a 7 de setembro, vai descendo, então tem uma praça lá que é a Praça Marechal Rondon, onde tem um fórum e tal, e aqui um pouquinho coisa pro lado de cá, uma outra praça, e de frente com essa praça estava a loja dele, uma loja de calçados. E essa loja de calçados era de um irmão adventista. Olha que coisa, mas eu não sabia de nada disso, né? Ele ia para lá, trabalhava e tal, e quem foi o primeiro a chegar lá? Quem você acha? Fui eu. Não foi ele. Eu cheguei às 5 horas da manhã, mas ele chegou, ou seja, ele foi o primeiro funcionário, um exemplar. Montou tudo, botou lá de fora. Assim que ele acabou de montar, vou esperar ele acabar de montar. Quando ele acabou de montar, eu fui lá e falei, Osimar, ele se espantou, Sérgio, quanto tempo? Eu falei, amigo, diz uma coisa. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Aí eu falei assim, Osimar, você ainda está na igreja? Aí ele falou, tô. Aí eu falei, bom, que bom. Eu ainda com a cara sisuda, né? Tava com a cara fechada, tava chateado com aquela situação de ter sido enganado. Porque imagina, isso aconteceu na sexta-noite. Aí eu falei, bom, já que é o sábado, então vou guardar o sábado do meu jeito. Aí eu esperei da meia-noite. Eu achava que era meia-noite, não o pôr do sol, né? Deu meia-noite, eu fiquei, agora que eu já gosto de ler a Bíblia, vou ler a Bíblia. Aí fiquei lendo a Bíblia, aquele dia foi dia de jejum, oração, e foi uma coisa linda, eu com Deus e tal.
tal. Aí eu peguei, ainda não tinha me desfeito de algumas coisas, tinha bebida lá dentro de casa, whisky, balantá, um monte de troço. Eu peguei disco antigo de compositor do mundo, eu peguei, eu não vou dar para ninguém, o que não é bom para mim, não vou dar para ninguém. Aí peguei aquela bebida toda e descarreguei todinha no vaso. Aí fui levar só as vasilhas, né, os litros vazios, lá do lado de fora eu botei no lixo, os discos eu peguei, quebrei, joguei tudo fora. Aí eu fiquei lá. Eu falei, e agora? E domingo o dia todo também. Eu falei, meu Deus, cara, já pensei no Osimar, falei, aquela tortura, não chega segunda-feira, não chega segunda-feira. Aí lá está, e pergunto para ele. Aí ele falou ainda, com a cara séria ainda. Eu falei, tá bom, então tu tá na igreja, né, Osimar? Agora diz uma coisa para mim, Osimar. A tua igreja guarda o sábado? E eu com a cara fechada. Aí o Osimar olhou para mim assim, porque essa não é uma pergunta comum, né, Kika? É uma pergunta doutrinária, então... Direta. Assim, é uma pergunta queima-roupa. Não, mas você pergunta o que, olha, o que você acha da volta de Jesus? Umas perguntinhas assim que muita gente tem curiosidade, por onde nós vamos, de onde nós viemos, o que acontece com a pessoa quando morre. Normalmente as perguntas são mais essas, né, para um curioso. Mas a pergunta doutrinária sobre o sábado, ele olhou para mim assim e falou, guarda, minha igreja guarda o sábado. Quando ele falou guarda o sábado, aí minha cara fechada e fez assim, eu falei, ele estava trabalhando justamente no local onde o dono, né, você falou que ele guardava o sábado. Porque... Exatamente, ainda tinha talvez isso. Por isso ele estava trabalhando nesse lugar. Sim. Ele era um adventista, e o dono da empresa era adventista também. Contratou, como contratava, inclusive, pessoas que não eram da igreja adventista, mas principalmente quem era adventista, né, para ter o sábado livre. Mas aí... se fosse em outros tempos, né? Se fosse agora, você ia botar lá no Google, né? Qual é a igreja que guarda o sábado? Até a IA, a inteligência artificial, ia te responder isso. Ia responder muito rápido, né? Porque... você teve que ser torturado ali no domingo. Exatamente, foi uma coisa terrível. E aí eu assim, naquela época, se não me engano, tinha Orkut, né? Eu acho que Orkut, o Facebook ainda não... Já tinha Orkut? Eu acho que tinha. Você lembra que ano que era? Isso foi em 1994. Eu acho finalzinho de 94 para 95. Não sei se tinha ainda não. Eu não lembro bem. Mas veja, acontece que quando ele falou isso, e ele falou igreja adventista, falou, tua igreja guarda o sábado? Ele falou, guarda. Eu perguntei, então qual é o nome da tua igreja? Porque eu queria saber qual é a igreja guardar o sábado. Aí ele falou, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Kika, quando ele falou isso, a minha mente fez isso aqui, ó. Parecia um filme de Hollywood, uma coisa assim incrível. Por quê? Porque como eu era policial militar, eu patrulhava a cidade. Então eu sabia cada rua, então eu conhecia bem. A gente como policial aprende a patrulhar com um olhar mais crítico para você discernir o andar da pessoa, o tipo de pessoa. Então a gente tem uma técnica como policial militar para reconhecer quem está suspeito na rua, né? Enfim, por conta disso, o Espírito Santo abriu minha mente e o Espírito Santo me mostrou igrejas adventistas em cada rua de cada bairro. Mas só que isso não é uma coisa comum, você lembrar assim dessa maneira. Verdade. Mas o Espírito Santo me lembrou, tem uma igreja adventista na rua tal, do bairro tal, na rua tal, do outro bairro tal tem uma igreja adventista. Eu fiquei assim abismado. Falei, meu Deus. Mas enfim. Aí eu falei assim, Osimar, lembra que você queria me dar estudo bíblico na época lá atrás? Ele falou, lembro. Eu falei, pois bem, meu amigo. Estou pronto. Agora você pode me dar estudo bíblico. Só que o Osimar, quando ele começou a me dar estudo bíblico, ele sofreu bastante, porque eu ainda não estava convertido, eu estava num processo de conversão, bebendo da fonte, me maravilhando com Deus, mas ainda tinha alguns traços, né? E eu fiz algumas brincadeiras com ele e tal, e ele percebeu que eu vou levar minha esposa, que eu vou acanhar o Sérgio, e acanhou realmente. Aí eu segurei e chegou numa parte que ele trouxe um assunto sobre o sábado que foi muito interessante, que aliás eu levei para ele, né? Eu falei, vem cá, como eu havia dado baixa, eu fui trabalhar agora numa outra empresa
E eu era muito rápido datilografando e fui trabalhar no cartório. Lá tinha um rapaz de uma outra igreja que não acreditava que o sábado era o dia do Senhor. E ele me mostrou Colossenses 2,16, né? Um texto que fala do sábado cerimonial, que não tem nada a ver com o sábado dos 10 mandamentos. Lá está escrito assim: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, festa de lua nova ou de sábados. Aí quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, esse cara mostrou isso, então eu não preciso guardar o sábado. Olha eu entrando em conflito com o que o Espírito Santo já havia me revelado. Mas o cara me mostrou na Bíblia e eu fui levar para o Osimar. Osimar, não, Sérgio, isso aqui é o sábado cerimonial, porque existem 2 tipos de sábado na Bíblia: o sábado de festa e o sábado do decálogo sagrado. O sábado dos 10 mandamentos é um, e o sábado da lei cerimonial é outra. Eu falei, é mesmo? Mas me explica, me mostra dentro da Bíblia. Aí ele ficou nervoso, porque ele não conseguia lembrar os textos. E eu, como lia muita Bíblia, eu fui lembrando de outros assuntos, tal, e jogava para ele, e ele não estava conseguindo me responder. Eu falei, amigo, tô sabendo mais do que você. Falei, não dá. Aí ele falou, não, Sérgio, calma aí. Eu vou trazer aqui o irmão José Ferreira. Ele vai ajudar. Aí ele trouxe no dia no curso seguinte, que a gente tinha um dia da semana, não lembro qual dia que era. Eu acho que era até um sábado à noite. Aí trouxe o irmão José Ferreira. Pensa no homem que conhece de Bíblia. O homem me deu uma surra de Bíblia. Sabe o que é uma surra? Ele me mostrou daqui, dali, por aí. Eu tinha um professor de matemática chamado Isaías. Eu amava esse professor, porque ele mostrava uma teoria do livro que a gente estava estudando, mostrava a teoria de um outro pensador matemático e depois mostrava a dele. E todos os 3 traziam a solução para o assunto. Então eu amava aquele professor. Esse camarada José Ferreira, ele mostrava dentro da Bíblia, usando Bíblia católica, usando a Bíblia Testemunho de Jeová, usando comentários de outras igrejas, e mostrava, está aqui, a verdade é essa. E eu fiquei assim, falei, tudo. Meu Deus, eu falei, essa é a minha igreja mesmo. Eu falei, eu quero me batizar. Ele falou, tu não vai batizar não. Tu vai esperar agora. Ele era alinhadora. Tu vai ter que terminar esse curso todo. E na época a gente tinha um curso de, acho que era de 28 lições, alguma coisa 27 assim. lições. 27 para 28, que é o curso chamado na época A Verdade. É um curso muito antigo. Eu acho que esse curso nunca deveria ter deixado de ser produzido pela igreja. Um curso maravilhoso. Mas enfim. E aí esse irmão, ele foi maravilhoso. Eu poderia aqui explicar sobre o sábado cerimonial, que hoje eu domino bem o assunto, né? Muita coisa aconteceu. Mas o irmão José Ferreira foi um divisor de águas ali. E por isso eu não tive dúvida. Aí no dia 30 de julho de 1995, eu fui batizado na igreja adventista na rua Princesa Isabel. Se eu não me engano, o número é 168 ou 68, no bairro do Areal, em Porto Velho, Rondônia. O pastor que me batizou chama-se Israel. E antes do batismo eu participei de um curso de pregadores, né? Aprendendo o que era uma mensagem hermenêutica, uma mensagem expositiva, temático e tal. E eu não sei se eles queriam me agradar, mas eu tirei em primeiro lugar no curso de pregadores. E no dia do meu batismo eu cantei no tanque batismal, porque eu gostava de cantar. Eu já estava naquele processo de estudar a Bíblia, visitando a igreja adventista, e estava me apaixonando por louvores. Na época quem cantava era muito conhecido, era a Alessandra Samadello, o próprio Luiz Cláudio, Arautos do Rei, que são monstros consagrados aí da igreja adventista, Arautos do Rei. E tinha o pastor Fernando Iglesias, que já fazia alguns CDs solos dele. Então eu lembro, né? Eu cantava como criança eu pra sempre. Tem vários hinos dele que eu amava cantar. Você falou, você não é tenor, você é... Barítono, né? Barítono, e às vezes eu alcanço. E gosta de cantar. Gosto também, coisa linda assim. E ó... Opa! Você é o cristão anônimo. Eita! Fala aí.
Tem uma perguntinha pra você. Fala pessoal que está acompanhando o Pod God com Kika Malk, tudo bem com vocês? Aqui é o Cristão Anônimo Curioso e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Sérgio, tudo bem com você? Já teve algum desapontamento dentro da igreja que o fez pensar em desistir dela ou mesmo mudar de igreja? Kika, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e sucesso a todos nós. Valeu! Ih, entendeu a pergunta? Essa pergunta aí. Essa pergunta é... Essa pergunta... E aí? A igreja tem sempre aquelas panelinhas, aquele diz que me diz, que... Não, já tive sim. A igreja de Deus, ela é perfeita, mas os membros não são. Uhum. Tá? E membros aqui, quando eu falo membros, pastores também. Uhum. Pastores, líderes. Então essas pessoas podem falhar. Então teve uma época que eu senti que eu fui meio que desprezado por um líder da igreja na Barra da Tijuca, tá? E eu procurei alguns amigos e tal ali, e eu fiz o correto. Em vez de eu ficar com raiva, me fechar, ou até sair da igreja, eu falei com uma pessoa e com outra, falei, poxa, aquela pessoa ali, eu sinto que ela me despreza e tal, assim. E eu não sei se levaram até a pessoa, daquele dia em diante a pessoa passou a me cumprimentar, dar atenção, mas eu percebi que não era por uma questão de falsidade, era questão de proximidade. Eu não era próximo, não era conhecido dele, né? Mas é uma pessoa líder da igreja, eu senti isso no coração, mas Deus tirou aquilo ali. Esse foi um problema, né? Um probleminha que a gente, assim, foi muito fácil. Um outro problema foi na época de obreiro. Eu fui obreiro pelo Hospital Silvestre, Adventista Silvestre. Então, na época, nós tínhamos um obreiro que ele era, assim, não era firme na fé. Então, fazia algumas coisas que eu tive que repreendê-lo. Ele ficou com raiva, chateado, aí tentou, de alguma forma, me prejudicar e tal. Então, eu sempre tive muito zelo com as coisas de Deus e da igreja. Então, eu chamei a atenção dele, ele não gostou. Aí passou um tempo, a coisa foi piorando, acabou que ele saiu da equipe. Realmente ele não tinha... Mas são coisas assim que a gente tem que ter muito tato, sabe? Por exemplo, eu no passado, eu vivia muito o primeiro amor. E por conhecer muito a Bíblia e ter uma experiência de comer a Bíblia, de ler muito a Bíblia, eu não tinha o verdadeiro amor ainda. Eu tinha zelo. Eu era um tipo de Saulo. Ainda precisava virar Paulo. Então eu não tolerava a pessoa que ela lia a Bíblia, mesmo depois que eu explicasse, se ela não quisesse seguir aquilo, eu não tolerava. Eu falei, se você é um falso crente, você viu, eu te mostrei, mas você não quer. Você é um falso crente. E o que eu fazia? Eu, na minha cabeça, eu seguia aquilo que eu havia estudado da Bíblia. Se a pessoa não quer saber, então, da explicação bíblica, você sacode o pó da poeira e vai embora. Se você deu a tua paz e a pessoa... E agora? Eu queria que aquela pessoa vai se lascar no inferno junto com o diabo. Eu pensava assim. Falei, rejeitou a palavra. Não quer, não. O que eu vou fazer? Não posso fazer nada, não posso obrigar, Eu não posso obrigar, não quer, não quer. Então, mas na minha cabeça, essa pessoa, para mim, se a pessoa viu aqui e não quer fazer o que está certo, essa pessoa para mim é falso, está brincando com Deus. Eu não gostava daquilo. Mas eu precisava passar por algumas experiências. Né? Então eu tive momentos em que eu falhei com Deus. Né? Deixei de ser fiel num ponto ou no outro. E muitas vezes eu falhei na guarda de um sábado ou outro. Né? Então o que eu percebi? Eu percebi que o ser humano, ele é falho, de vez em quando ele vai errar. É o pecado, né? Exatamente. Então, eu pude perceber com aquilo, e foi com muita dor que eu comecei a entender que eu tenho que ter compaixão de todos que erram. Porque se Jesus agisse assim, o que seria de Pedro? O que seria verdade. Do próprio Saulo, né? É verdade. Aí veio aqui na minha cabeça, você foi novo, né? Novo. Porque eu conheci a igreja bem mais tarde. Então,
Você é pai de 3 filhos. 3. 4 netos. Esse... Na verdade, 5. 5? É. Esse fato de ser pai já adventista, né? Uhum. Você conseguiu levar teus filhos para a igreja? Como é que é a tua família na igreja? Nem fala, É tristeza. Foi uma luta muito grande, porque na época do pagode, o pagode, antes de ser cristão, era muito mulherengo. Então eu tive um filho com cada mulher diferente. Meus 3 filhos não são da mesma mãe. Então, olha o problema que eu arrumei, né? Olha, a vida, policial militar, pagodeiro e segurança de cinema. Mas isso você já era pai antes da igreja? Mas vem cá, isso aí era antes da igreja? Isso é antes, né? Porque ele é muito certinho. Antes da igreja. Antes da igreja que você foi pai? Ah, tá. Porque quando você se tornou cristão, como se você tivesse endireitado a tua vida. Praticamente eu acertei, mas veja, como eu falhei, né? Uhum. Uma das minhas falhas não foi só eu ter falhado com Deus na guarda do sábado num momento ou outro, foi a questão do casamento, né? Uhum. Então eu tinha o sonho de ser pastor e tal, eu sonhei com isso, mas não tinha aquela fixação. Mas eu falei, vou fazer teologia. Aí eu me preparei e como obreiro eu tinha já, na época, eu vou aqui falar até, saudar aqui o Dr. Milton Afonso. O Dr. Milton Afonso é um filantropo, é um homem maravilhoso, que tem ajudado muito a igreja com muitos alunos, né, no Brasil e fora do Brasil. Tá? Então, na época, eu era o obreiro mais bem pago da Associação Rio Sul. Eu ganhava muito bem. O pastor presidente da época era o pastor Nelson Duarte. Pastor Nelson, chegar até o senhor, um abraço, um beijo aí no coração. O que acontece? Eu já era considerado um pastor entre os pastores, né? Tudo que eu pedia, a associação me dava. Eu preciso de uma tenda, preciso disso. Lá onde eu estava, eu evangelizei em Angra, e me mandava o que eu queria. Era tenda, material, enfim. Aí eu comecei a fazer teologia de verão. Então, mesmo enquanto obreiro, eu estava fazendo um curso de verão, a gente chama teologia de verão. Ao final dele, eu seria pastor. Mas aí, eu havia me casado com a mãe do meu filho, eu já adventista, casei com a pessoa da igreja. Ela já tinha uma filha, e aí o meu filho mais velho, eu levava para Angra e brigava muito, ela com um garoto. Aí ficava uma coisa meio chata assim, mas não vou entrar nos detalhes, é coisa muito íntima. Aí teve um dia que eu vi que ela foi embora por conta de briga entre os dois, aí deixou lá. Aí fui procurar meu filho na praia, na época eu estava no Camorim, o doutor Milton Afonso tinha uma ilha ali que foi da Xuxa, e ele comprou a ilha chamada Ilha do Cavaco. Então naquela ilha ele chegava no heliporto dele, chegava de helicóptero e tal, e algumas vezes eu almocei com ele ali. A igreja dele, frequentaria a igreja do Camorim. Hoje nós temos um pastor aqui na Associação Rio Sul, que é o pastor Marcelo, né? Um abraço, pastor Marcelo, com a esposa dele, a Glauciele. Perdeu até pouco tempo a filha dele, estudava no NASP, não sei se você acompanhou. A menina veio a falecer, tinha uma rejeição no organismo dela que não conseguia mais parar a comida e veio a falecer. Oramos bastante, mas Deus sabe todas as coisas. Mas enfim, o Marcelo, ele era o primeiro ancião na época. Então ali trabalhando e tal, e quando eu saí para evangelizar aqui, voltei, tá vazia, mulher, porque tinha um quarto pastoral lá que eu estava usando agora como obreiro. Eu ficava ali junto com ela e tal. Eu falei, cadê ela? Não está aqui. Eu falei, vou procurar meu filho. Meu filho está lá na praia sozinho, brincando. Ele era pequeno. O Peterson ali devia ter, sei lá, seus 7 anos de idade. Eu falei, se alguém leva meu filho, né? Se alguém leva meu filho embora, rouba meu filho, rapta meu filho. E eu fiquei chateado com aquilo. Aí eu vi que aquilo não foi bom. Aí depois saí dali, fui para o Frade, um outro município, evangelizar. E lá teve um pequeno desentendimento, ela foi embora também. Aí eu falei, puxa vida, foi embora de novo. E eu já fazendo teologia de verão. Então naquele momento, isso aqui é inédito também, tá? Nunca falei nem na Novo Tempo. Então naquele tempo eu pensei assim, bom, para ser um pastor frustrado,
eu prefiro não ser. Porque não está legal esse casamento, essa vida. Eu não tive ninguém para me aconselhar, para tentar mudar, né, para ver se eu continuava com ela, para tentar consertar a coisa. Na minha mente, a primeira coisa assim, não dá para mais ficar com ela. Aí eu chutei o pau da barraca, abandonei o curso e parei com tudo. Aí eu pedi para ser excluído da igreja. Então aquele foi um período muito ruim para mim. E eu tive que amargar aquela situação ruim e fui viver minha vida durante um tempo. Aí pensei, poxa, eu tenho que voltar a comportar, né? Eu ia falar disso agora, né? Pode falar. Sobre a comportagem. Se foi um período desafiador ou se foi um período tranquilo, fácil. Fácil nada. Levar muita porta na cara. A comportagem é uma experiência, eu chamo de apostolado, tá? Porque você não tem auxílio de nada e nem de ninguém, é você e Deus. Seu alimento sai dali. Se você trabalhar e for fiel no campo, Deus ele te abençoa e você vai fazer as vendas. Quem está nos acompanhando que não sabe o que é comportagem, a comportagem é um trabalho que nós fazemos de porta em porta, ou igrejas, ou empresas, ou comércio, vendendo literaturas, né, de saúde, literaturas cristãs, e ajuda a custear quem é estudante, o seu curso, a sua faculdade. E o comportor efetivo, que era o meu caso, era a minha manutenção, o meu meio de vida. Porque eu não queria mais saber de nada da área de segurança pública, né? Como eu falei antes, eu era bem nervoso, eu não queria mais saber disso. Então a comportagem era isso, eu encarava aquilo como um ministério maravilhoso. Um abraço aqui para o Marcelo Getirana, foi um dos primeiros orientadores meus, né? Trabalhamos numa campanha ali em Madureira, então foi muito bom. Até hoje o Marcelo Getirana é uma inspiração, né? Ele é uma outra história linda que depois, quando quiser convidá-lo, traga ele aqui, você tem muita história linda para ouvir do Marcelo Getirana. Mas veja bem, eu desenvolvi esse ministério e depois daquela decepção falei, poxa, vou voltar a comportar depois de um tempo, e aí voltei a comportar. Aí tive o sonho, falei, agora eu vou embora. Aí acabei voltei para Rondônia, falei, vou recomeçar, vou voltar lá do ponto onde eu havia começado. Aí comecei a comportar, eu falei, Deus, se o Senhor for comigo para mim fazer teologia, o Senhor vai me ajudar a bater a meta. A meta era uma quantidade X de venda, né, um número X da venda, e te dava direito a uma bolsa para você ir para o internato adventista. Então, dentro da campanha, a gente recebeu a visita do diretor do colégio lá da Bolívia. Nós temos uma faculdade adventista de teologia na Bolívia, que eu acho que fica em Cochabamba, se eu não me engano. E conversei com ele, tal, e falei, nossa, que legal. Aí veio na minha cabeça assim, poxa, eu acho que eu tenho que tentar voltar para minha ex. Para se acertar. Acertar com Deus, Deus está me abençoando e tal. E eu bati a meta, eu falei, poxa, então Deus quer que eu faça teologia, eu vou para lá. Aí o pastor Eber, até lembrei o nome do pastor Eber, que era o diretor do SALT, do SALT lá da Bolívia. Ele veio visitar outra vez, aí eu conversei com ele. Por quê? Porque nesse meio tempo, eu pensando nela, liguei para ela, eu tinha o número dela. Falei, poxa, vem cá, eu tô assim e tal, tô aqui pensando, a gente pode casar novamente, porque quando eu saí, eu divorciei dela. Falei, eu tô aqui assim, tô fazendo contato com o líder aqui da igreja, assim, tal, já tem emprego para você lá na Bolívia, vai ter escola para sua filha, escola para o meu filho, porque nesse meio tempo, namorando com ela, nasceu o meu filho Daniel. Ela engravidou no ano 2001 nasceu Daniel, nasceu no ano 2000 ainda. Início ele nasceu em novembro. Eu acho que eu produzi ele foi quando? Foi no período de acampamento. Acampamento, né? Nosso acampamento é uma benção. Mas enfim, garoto é guerreiro. Nasceu dia 29 de novembro, meu filho Daniel. Mas nisso, meu filho, ele
muito especial, lindo, meu filho, chamado Daniel. Aí eu falei com ela, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Até que eu volto para o Rio. Mas antes de voltar para o Rio, o pastor na época, o pastor Daí, um abraço para o senhor, tá, um beijo aí. É daqui, é dali? Pode daqui falar mesmo. ali. O que acontece? O pastor Daí falou assim, Sérgio, poxa, ainda tem uma outra cidade. Nós evangelizamos a cidade de Jaru. E eu bati minha meta ali. Falei, poxa, mas ainda tem... Não, fizemos a cidade de Ariquemes. Aí depois ele falou assim, mas ainda tem Jaru, uma última cidade antes de você ir embora. Eu falei, poxa, pastor, e na época eu estava com uma hérnia umbilical. Falei assim, ó, pastor, já bati minha meta, eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer essa cirurgia agora, tal. Mas eu vou orar. Amanhã de manhã eu te dou a resposta final. Aí eu orei realmente, falei, poxa Deus, aí vem no meu coração um sentimento de gratidão. E é menos tempo agora, né? Em vez de um mês era só, em vez de 3 meses seria só um mês lá na cidade. Só para acabar de... O pastor queria levar a equipe para lá. Aí assim, eu falei, pastor, tudo bem, eu vou. Só que eu fiz uma outra prova com Deus. Eu falei, Deus, se o senhor realmente me chamou, porque lá em Ariquemes eu bati minha meta e batizamos ali 4 pessoas. Um deles era um ex-drogado, um adventista afastado que tinha se envolvido com drogas. E a irmã dele, adventista, tinha uma empresa de viagem, turismo, tal. Já me abençoou também, que eu não precisei nem comprar passagem para ir para o Rio. Ela falou, Sérgio, eu vou te dar minhas milhas, você vai viajar de graça para o Rio. Tamanha gratidão por você ter resgatado o nosso irmão, nosso primo, tal. Eu peguei esse menino, adotei e coloquei ele para comportar junto com a gente. Vai ser um evangelista da comportagem também. E nessa caminhada, ele foi também para lá com a gente, para Jaru. E aí eu fui a Jaru, conheci lá um pastor, na época, pastor Luiz Cláudio, carioca, mas estava trabalhando lá como pastor. E eu falei, bom, aqui é coisa, eu vou alugar, tem alguém com carro aqui, moto? Não, moto. Aí eu aluguei a moto do pastor, falei, pastor, eu vou te dar tanto para eu poder ficar esse mês com a sua moto. Era uma Honda Pop, 100 cilindradas. O que eu fiz? Eu fui rapidamente no colégio católico mais famoso conhecido da cidade, tratei um assunto lá, algumas técnicas de comportagem, e a gente precisa abrir ali para poder falar, nosso amiguinho, tal. E fui com uns gerentes dos maiores mercados que tem. Então imagina que um Guanabara da vida aqui no Rio, lá tinha um mercado chamado Irmão Gonçalves. Tem até hoje lá. A gente teve lá uma briga lá, dividiu entre os irmãos, cada um ficou com uma parte do mercado. E uma das crianças que estudava ali era filho de um gerente lá. O cara não tinha tempo para nada. Eu fiz visitas rápidas e eu vendia coleções. O que eu demorei para fazer lá em 3 meses, eu fiz em 22 dias apenas. Só que eu tinha pedido assim, Senhor, eu quero bater meta e também quero almas também para o teu reino. Me dá almas também. Porque eu sempre tive esse sonho evangelístico de evangelizar as pessoas. Então não só vendia, meu interesse era de evangelizar, a pessoa conhecer Jesus. Então o que aconteceu? Em vez de 4, batizamos 5. E ainda bati a meta. Então eu estava com dinheiro no bolso, feliz da vida. Aí vou para o Rio, tal, aí demos entrada, fizemos um novo casamento, tudo bacana e tal. Aí até conversando com ela, falei, agora está na hora da gente ir, já preparei tudo, se você quiser a gente fica mais um pouquinho. Aí ela falou, eu conversei com a minha família, Sérgio. Eles acharam que é bom não viajar, que pode ser que você termine mais uma vez, o casamento não der certo mais uma vez, eu vou estar muito longe deles, eles não têm como me proteger lá na Bolívia. Você parou de novo. Vamos dar uma pausa rapidamente? Pode ir, troquei. Para falarmos dos patrocinadores aí com Júnior Lobo. Opa, Kika, que legal a entrevista, muito bacana essa conversa. Então, os nossos patrocinadores são Rafael Branquinho, material de construção, My Melody Soundtrack e a Rádio Gospel City, onde o herói é de verdade. Um abraço para o nosso amigo Neto Matos, da Rádio Rocão 80. Isso aí. É isso aí. E aí? Aí, terminou de novo. Aquele balde de água fria, eu falei, ai meu Deus.
falei, mas eu mereço isso, eu errei, né, lá atrás e tal. Aí nessa época eu falei, a irmã White, usada em visão, diz que o comportor fiel no campo é como se fosse um pastor aos olhos de Deus, é um ministro também. Então, quem sabe não é isso que Deus quer. Aí então eu enveredei pela colportagem, agora me especializei em colportagem. Aí eu atingi alguns níveis lá dentro, com planos de saúde e tal. Eu estava com um status bem interessante na colportagem. Licenciado, porque você tem algumas camadas, né? Você começa como aspirante, aí se torna colportor, aí depois um colportor licenciado e por último o credenciado, que tem uma série de benefícios. E eu atingi o licenciado e era uma questão de pouco tempo para bater o credenciado. Mas aquele pensamento de eu ter sido enganado, né? Pessoal, eu vou contigo para onde você for, veio dando uma tristeza tão grande, tão grande. Eu falei, poxa, não dá mais. Aí eu falei, vou pedir minha exclusão, não dá para continuar mais aqui, não dá mais. Só que antes disso acontecer, eu fui comportar, e estava comportando, fazendo agora empresas, palestra, me tornei palestrante de empresas, né? E ali eu conheci a minha futura esposa. Então, antes de dar esse passo... A futura já era atual? É, minha atual hoje. Minha atual hoje, minha galiguinha. Tá. Então fui na empresa dela, fiz uma palestra lá, os funcionários gostaram demais, todo mundo comprou, todo mundo. E vendia coleções, tal, e aquela coisa toda. E na época o pai dela estava doente, passando por um momento de câncer, né? E aí nós tínhamos o livro, até hoje o livro é O Maravilhoso Poder das Plantas, e tem também do Dr. Jorge Pamplona, né? Que é a saúde para tratar câncer através de alimentos naturais, sucos e tal. Ela comprou, que é o Poder Medicinal dos Alimentos. Depois o mesmo médico lançou outro chamado Sucos e Shakes, mas na época não tinha Sucos e Shakes. Aí ficou aquela amizade, né? Aquela coisa toda. Só que quando eu fiz essa palestra, eu já não estava mais convivendo com a mãe do meu filho. Porque essa palestra eu fiz no final de 2010. No início de 2010 eu falei, Rosane, eu não quero mais nada contigo. Falei até o nome dela que queria falar, né? Falei com a mãe do meu filho, olha, não quero mais nada contigo. Nós vamos continuar na igreja para que o meu filho não tenha um baque emocional muito grande. Mas você sai da tua casa, eu saio da casa da minha mãe, vou para a casa da minha mãe. Então a gente se encontrava na igreja, porque ele era desbravador e tal, aquela coisa toda. E aí foi passando, eu já não tinha mais contato com ela. As pessoas achavam que eu ainda convivia com ela, mas eu não tinha mais nada com ela. Então, separado de corpos e de casa também. Né? E com isso, eu acabei fazendo a minha equipe de comportagem e tal. Já, olha, você vai lá, abre na empresa tal, se você abrir, você tem um percentual de quem abre palestras. Até que alguém abriu uma palestra em Jacarepaguá, porque eu atuava em Nova Iguaçu e aquelas regiões, mas a gente ia em qualquer lugar, né? Aí alguém que morava por lá de cá veio e abriu a palestra onde tem a empresa da minha esposa. E aí abriu, aceitou, era final de ano, e aí deu tudo certo. Em dezembro eu fui lá, fiz a palestra, e ali ela, com a necessidade dela, do pai dela, de saúde, a gente foi mantendo conversa, mandava conversa por e-mail, né? E a gente ia conversando. Começaram a namorar. Aí viu que tinha um negocinho assim. E aí saiu o casamento. Aí fui namorando com ela, falei, poxa, é isso mesmo. Aí nós casamos. Ela não era da Igreja Adventista, batizou em 2012, na época o pastor Raimundo Gonçalves, né, que é irmão do pastor Luiz Gonçalves, foi na Igreja da Barra, fez um evangelho muito lindo lá. O nosso pastor na época era o pastor Luciano Borges. Eu já lembro o Borges, né? LB, eu também era LB no passado, né? Então, o pastor Luciano, que também é mineiro, assim como o pastor Lemuel. Verdade. Ele então batizou minha esposa ali, junto com o pastor Raimundo Gonçalves. Então, de lá para cá, a gente vem trilhando esse caminho. E eu tive que fazer uma renovação, porque uma vez que eu pedi a exclusão pela segunda vez, por conta dessa situação, porque houve uma segunda ruptura,
eu não quer dizer que em momento algum me afastei da igreja, eu pedi, Sim, mas sim, eu sim. continuei estando na igreja, mantendo os princípios, até que no ano de 2017, depois de pensar assim, eu vou comportar novamente. Aí voltei a comportar, fui para o Nordeste agora, porque comportei lá em Rondônia. Agora fui para o Nordeste e falei, Deus, será que eu posso bater de novo uma... Aí eu conversei com o pastor daí novamente, o Sérgio. Falei, pastor, teologia não mais, a idade não dá mais. Mas, o que o senhor acha? Você faz nutrição, você pode trabalhar como departamental aí. Eu falei, tá bom, faz nutrição. Mas não era o que eu queria. Mas eu bati a bolsa novamente e fui para o colégio. Eu não sei se Deus me ama demais para bater as metas ou eu sou um bom vendedor, né? Mas eu bati as minhas metas e voltei, agora vim para o NASP. Em vez de ir para a Bolívia, agora vim para o NASP e comecei a fazer teologia. Então, nessa história toda, eu acabei fazendo ali, tal. E aí, retorno do curso, devido ao período da pandemia, começo a fazer em casa. Aí ficou faltando só mesmo a questão da prática, né? A parte de estágio. Só que eu era daqueles que não queria tomar vacina. Eu tinha um professor chamado Leslie e vi que a proteína spike ela muda o RNA mensageiro, né? Então eu estava estudando, eu estava vivendo aquilo ali. Eu falei, eu vou tomar isso nada, e não tomei mesmo. Em nome da ciência eu não tomei, né? Baseado no estudo sobre a proteína spike, que ela muda o RNA mensageiro. Isso pode fazer com que você tenha diversas doenças autoimunes. Eu falei, vou tomar isso nada. E era obrigatório ter a vacina constando no cartão. E como eu não tinha, não podia fazer estágio. Aí eu fui ficando, falei, não quero mais saber desse curso não. Aí eu voltei a trabalhar com a minha esposa e aí eu assumi essa parte empresarial e estou na empresa até hoje, e é isso. E estamos partindo para o final. Vamos lá. Temos a caixinha de promessas aqui. Vamos ver o que sai para você. Vai ter o privilégio de... Não dizem que os últimos serão os primeiros? Vamos tirar então, o último aqui, ó. Em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me por causa da tua justiça. Salmo 31, verso 1. Amém. Essa palavra disse tudo. Aproveita para finalizar aí, falando sobre esse versículo, fechando o versículo e falando dos seus últimos afazeres hoje na igreja, né? Sua participação no ministério dos jovens, enfim. Isso. Tenta ser... praticamente, quando a gente foi chamado, a gente aceitou a função como ministério, líder do Ministério Pessoal e Evangelismo. A gente teve no mês de janeiro, né, a campanha de JA de verão. Nós tivemos agora no mês de abril evangelismo. Então, para o ano, dentro desse ano, maio, vamos ter evangelismo também, junho, julho. Então a gente tem o desafio de apoiar os outros ministérios, apoiar a banda de música também, quando preciso. O Evandro, de vez em quando, me chama também. E a gente se sente, quando eu digo a gente, eu digo como cristão e a minha família, nos sentimos muito felizes por sermos úteis na obra de Deus. É um privilégio poder trabalhar para Deus, porque conforme esse versículo, Salmo 31, assim, em ti me refugio, a justiça de Deus me é suficiente. Então, devido a esse retorno, como eu estava falando, aí no ano de 2017 eu fiz o meu rebatismo no NASP São Paulo. Né? Então eu fui rebatizado de 2017 para cá, e a gente vem trabalhando, 2019, e a gente vem trabalhando aí firme e apoiando os ministérios, e para onde Deus nos chamar, a gente está indo para abençoar e ser abençoado também, como aqui nesse podcast da Kika. Vamos lá. Sérgio, para terminar, então, a gente quer que você fale direto para aquela câmera ali. E faça o teu apelo, o teu chamado. Como é que você consegue trazer as pessoas para se entregarem a Jesus? Então, Kika, eu costumo dizer que nós somos desesperadamente nós somos necessitados do Espírito Santo. Então você que nos assiste
o texto que eu gostaria que você lesse e meditasse em casa é o de Gálatas 3:27. Ali a Bíblia diz que uma vez que você é batizado, você é revestido de Cristo. E esse revestimento significa que Cristo coloca nele as vestes de justiça dele, Cristo em você, em mim. Então olha a importância do batismo. O batismo é você morrer para o pecado. Por isso Romanos 6 diz que aquele que foi batizado em Cristo é como se ele tivesse sido sepultado. E quando você levanta das águas do batismo, é como se você estivesse ressuscitando juntamente com Cristo. Então o memorial da ressurreição não é o dia de domingo, como algumas pessoas pensam, e uma igreja A, B, C ou D quer dizer que o domingo é o dia do Senhor por conta da ressurreição. Negativo. O memorial da ressurreição é o batismo. Se você quer trazer o nome de Cristo de maneira forte, um símbolo forte, você precisa ser batizado nas águas e precisa ser batizado no Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito é você ter as vestes de luz. E o batismo nas águas significa que você abandonou completamente o pecado. Então veja, o meu apelo a você é que você não perca mais tempo. Procure uma igreja adventista do sétimo dia mais próximo da sua casa. Sérgio, e outras igrejas não tem pessoas salvas? Tem sim. Nós temos irmãos maravilhosos, eu aprendi isso depois de muito tempo. Exato. Em todas as igrejas temos irmãos maravilhosos que estão salvos. E membros da própria igreja adventista que não serão salvos. E alguns da igreja que não serão salvos da igreja adventista. Por quê? Porque não estão vivendo os princípios. Exatamente. Então veja, Deus vai cobrar de você exatamente a luz do conhecimento que você tem. Então pratique o que você tem, e o pouco que você tem, expanda, porque João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então como é que eu faço para crescer? Eu tenho que conhecer. E Jesus diz em João 5:39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, querido, o alvo, o modelo é Cristo. Então, se você quer honrar a Ele, seja batizado. É isso. Isso aí. Sérgio, obrigada. Obrigado, foi bom, querida. Foi Deus te bom. abençoe. Queridos e queridas, então, a gente ouviu a história hoje e a gente aprende que a gente peca e a gente se arrepende e a gente peca de novo e se arrepende, e a gente está sempre tentando consertar, mas o mais importante é a gente estar buscando a Cristo o tempo todo. Exatamente. Vejo vocês então no próximo Pod God com Kika Malk.